Olá pessoal, tudo bem? Vou continuar aqui com a nossa série de vídeos sobre assuntos energéticos que giram em torno do Reiki, né? Porque quando a gente se inicia, muitos assuntos recorrentes dentro do Reiki, dentro do meio espiritualista, dentro do meio holístico, e aí eu vou também dar uma explanação sobre, mas é claro, não se encerra o assunto aqui nunca, né? Então, o assunto desse vídeo são os vampiros energéticos, né? Então, não estou falando de obsessor, também, pode ser de obsessor também, mas o nosso maior obsessor, o nosso maior vampiro energético somos nós mesmos. Quando nos provocamos o auto-boicote, não fazemos o que deve ser feito, quando entramos em menos-valia, preguiça, autocoitadismo, enfim, essa corrente de dores aí que se a gente for ficar nela a gente nunca sai. Isso é a nossa principal perda energética. Primeiro vamos entender o que é energia de vida para a gente poder conseguir colorir esse assunto. Por que alguém quer sugar a minha energia? Por que eu quero doar a minha energia para que o outro... Doar não, né? Se for sugar de mim, ele vai levar sem eu querer. Mas vamos entender o que é isso. Isso é uma mercadoria que no mundo invisível é o principal mercado, né? Então, o que acontece? A gente tem que, primeiro, eu não estou falando aqui de crença religiosa, mas a hora que a gente começa a se abrir para o plano espiritual, nós começamos a nos dar com algumas coisas que, se a crença não for favorável, não vai. Então, por isso que vou falar com muita naturalidade aqui de espírito, de plano espiritual, porque se a gente acredita minimamente no Reiki, minimamente a gente acredita em um plano onde existem mais coisas do que aqui. Então, levando esse plano em conta, né, porque aqui é só a ponta do iceberg do restante que existe do lado de lá, e não o contrário. Então, a gente refazer essa lógica mental de que parte de lá para cá, né, e que eu sou, na verdade, no meio energético, quem está encarnado é que sempre sai perdendo, porque a gente é o único que não está vendo. Então, olha, a energia de vida como o próprio nome diz, a energia de vida, é que tudo mantém, é que tudo mantém ligado à carne. Essa energia mais animal que nós temos, ele é produzido no chakra da terra, que é só quem tem encarnado que produz, que é o plasma, que é o ectoplasma, que é a energia bioplasmática e tantos nomes difíceis que dão por aí, para poder mudar um pouquinho o nome e vender com outro nome, que é mais bonitinho, né? Aí já começam os vampiros energéticos, tentando enganar. Mas, quando nós vamos entender como isso funciona, que você é produtor de energia, se você está encarnado, seja bem-vindo ao clube. Você é produtor de energia de vida, produtor e receptor, né? E aí quando nós nos iniciamos em Reiki, a gente passa a ser canal. E a hora que a energia de vida passa abrindo o nosso canal, passa irrigando, que a gente começa a receber mais o Reiki, a gente começa a ver o entorno energético, a gente começa a ver como funciona. E aí, de repente, a gente começa a perceber que a gente está perdendo energia de vida. E aí, Walter, o que eu faço? Continua se aplicando o Reiki para você conseguir perceber isso bem mais de perto. Por quê? Às vezes a gente está perdendo energia por conta própria, ou às vezes tem alguém se aproveitando disso. E aí eu vou falar um pouquinho assim, na humildade, trazer algumas coisas que eu acho que são formas de vampirização energética. Primeiro, é porque assim, somos automaticamente vítimas e algozes, né? Não precisa de achar que a gente é só vítima, não, porque de vitimismo o vampirismo está cheio. O vitimismo é uma das formas de vampirizar a energia de alguém. Como que é o vitimismo?
A pessoa fica lá igual uma planta carnívora, chorando as dores dela, precisando de ajuda. Meu Deus, me socorre. Meu Deus, eu estou precisando tanto de ajuda, mas ela mesma não quer se ajudar. Se for do tipo de pessoa que você tenta falar, não faz isso, por que você não tenta aquilo? A pessoa está saudável, não tem nada do que reclamar da vida e está lá no sistema. Bom, não vamos excluir aí os processos depressivos, eu não estou falando de processos doentios, não, doentios corporais, né? Se bem que quando uma doença atinge o corpo físico é porque ela já tinha nascido no plano energético, né? Então, levando por esse lado, eu não estou falando para deixar de para ir tratar energeticamente e deixar de tratar o físico, não. Tem que tratar o físico, mas tem que ir tratar a base mental que levou, a base emocional, a base espiritual, a negação, porque começou num vampirismo, num auto-vampirismo energético, ou num vampirismo de alguém, um medo, alguma coisa foi. É isso que eu estou falando, que nós somos os nossos maiores vampiros. Então, esse do vitimismo é onde a pessoa, você tenta ajudar, tenta ajudar, tenta ajudar, a pessoa ela começa, mas eu não quero e não sei o que lá, e fica aquela choradeira e você vê que a pessoa não quer se ajudar. Ela só quer o quê? Ela quer debater a dor dela. Ela apresenta a dor, você apresenta um argumento, ela apresenta outro argumento para ficar sentindo aquela dor. Então, o que você pode fazer se está acontecendo com você, de estar com alguém assim, deixa ela ser quem ela é. Deixa ela ser quem ela é, porque a hora que você parar de alimentar a doença dela, ela começa a sentir falta da energia de vida que você estava doando. Porque aí você que está aí tentando ajudar o outro, né, que não quer se ajudar, porque a gente ajuda quem pede ajuda. Então, na hora que eu estou lá tentando ajudar o outro, que ele não quer se ajudar, amigo, deixa ele ser quem é. Só ajuda se ele pedir ajuda. E mesmo assim, se você vê que ele está querendo se ajudar, esse é o principal. Esse é a planta carnívora. Na verdade, às vezes ele nem está percebendo, mas a hora que você tira e deixa ele ser quem ele é, para ele perceber como ele está vampirizando o outro, jogo de cena, jogo de ciúme, joguinhos, né? Casal, né? Casal tem muito disso. Tem que tomar muito cuidado com a auto-vampirização, né? Porque é onde começa o jogo de cena e para no final dizer que ama, mas primeiro começa uma brigaiada, olha o tanto de energia de vida que tá perdendo. Ao invés de sentar e conversar direto, não, vamos brigar, eu vou dizer que eu parei, eu vou terminar com você, mas no final eu já sei que eu vou dizer que eu te amo e que a gente vai ficar junto. Então, parar de ferir o outro, isso aí já é um processo de se desvampirizar e de não vampirizar o outro também. Um outro sistema de vampirização que eu vejo é o de dominação, né? Porque tem aquele que quer ser dominado e tem aquele que quer dominar. E aí, quando esses dois se encontram, aí vai viver um caso de amor vampírico lindo, né? Porque é onde eu não consigo tomar as decisões sobre as minhas próprias vidas, sobre a minha própria vida, né? Eu não consigo tomar decisão sobre a minha própria vida e eu terceirizo isso para alguém, para um líder religioso, para o amigo, para um líder holístico, para qualquer coisa. Na verdade, a pessoa pode ter a religião dela, pode seguir quem ela quiser, mas por amor, não por medo, não por culpa, porque isso aí já é uma vampirização. A hora que eu quero que alguém decida por mim, né? E aí, de repente, eu não consigo decidir por mim e eu vou encontrar o outro que vai me dominar por medo, que vai dizer como eu sou pecador, que vai me dizer que eu vou para o inferno, que vai dizer como eu estou errado, que vai tentar desvirtuar os meus bons sentimentos, dizendo que eles são ruins. Para quê? Para poder, ele vai tirar toda a sua base energética, ele vai sugar a sua energia de vida todinha, para dizer, para ele mostrar, no fim das contas, que a sua única salvação é ele. E isso é complicado. Queira estar perto de quem quer você independente. Não entre em sistema de dominação. Porque aí, se você está fazendo uma coisa boa, por exemplo, essa pessoa chega e começa a desvirtuar a sua ideia.
E aí, na hora que ela começa a desvirtuar a sua ideia, na verdade ela está espelhando o medo dela. Ou então essa pessoa é uma profissional em dominação. Por quê? Dinheiro, curral eleitoral energético, né? Então, a espiritualidade do bem, ela trabalha te iluminando, ela trabalha te dando bons sentimentos, te incentivando a fazer coisas boas, né? Porque na hora que ela te incentiva a continuar a ser um vampiro energético, primeiro você recebe para depois você dar, ela está cortando ela está lutando, na verdade, contra um sistema de ação e reação, que é a lei do universo. Primeiro você age, depois você recebe. A lógica é essa. A começar por aí. Porque aí essa pessoa vai falar o quê? Não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, vai te chamar, ele vai te colocar culpa. Nossa, você não me ama? Você não me quer? Sério? E aí você vai falar, nossa, essa pessoa é tão boa. E aí, de repente, eu estou me sentindo culpado por algo que ela mesma me colocou. Então, muito cuidado com esse tipo de dominação. Isso não é só líder religioso, líder holístico, não. Isso é dentro de casa. É pai e filho, é irmão e irmã, são as relações. Então, na hora que. Porque aí, nesse mesmo prato que o vampiro está comendo, o vampiro encarnado, o vampiro desencarnado também tá. Qual a vantagem disso? Energia de vida. Já viu aquela história da formiga que prende o pulgão na jaula dela lá? E aí ela não mata ele, ela leva a folha para ele poder comer, ele come, libera, ele fermenta a folha e libera o alimento para ela. É exatamente isso. É a formiga prendendo o pulgão para ele liberar o ácidozinho para ela se alimentar. Então, abre o olho. A outra que eu coloquei aqui, autoobsessão. Na verdade, quando eu estou falando de vampirismo energético, a gente entra e sai desse vampirismo energético o dia inteiro. Principalmente se falando em autoobsessão, né? E aí quando eu falo isso aqui pra gente aqui, é minhas reflexões comigo mesmo, minhas vivências e o relato das pessoas, ok? Não estou apontando o dedo para ninguém não, estou apontando para mim mesmo. Então, para mim mesmo no sentido de, assim, autoobsessão. O que é autoobsessão? Ai meu Deus, eu não vou conseguir. Ai, será que dá? E aí a gente fica nisso muito tempo e acaba perdendo muita energia de vida, né? Então, quando a gente está agindo, simplesmente a resposta para todas essas autoobsessões, para esse sistema de vampirismo é sair do nosso círculo de conforto, sair das nossas dores. Não adianta, é uma coisa que assim, tem as dores, existem, mas elas têm que ter prazo para acabar. Por quê? Porque senão nossa vida para. E todo mundo veio com uma missão, todo mundo veio para fazer alguma coisa aqui. Volta, mas eu não sei o que eu vim para fazer. Vai fazendo, uma hora aparece. Se você sabe o que você gosta de fazer, continua fazendo dentro disso, porque só de você ser quem você é, isso já vai incomodar meio mundo, você já vai ter a opinião de todo mundo, né? E aí uma questão da autoobsessão é ficar muito dependente da opinião dos outros. Mas meu pai, minha mãe, meu líder religioso, minha líder religiosa, meu amigo falou isso, isso e aquilo, mas eu queria tanto. E aí? Então, mas a autoobsessão mais perigosa que eu acho tirando essa da pessoa não sair do círculo de conforto dela, é cair na ilusão do... O que é ilusão, né? Tudo é ilusão, mas que eu digo a questão da... criar uma fantasia, entrar nessa fantasia e ficar nela para sempre. Tá todo mundo vendo que tá numa fantasia. Chegam e falam, cuidado, cuidado, cuidado. E de repente, como que eu vejo que tá numa fantasia? Quando tá perdendo energia, quando a pessoa tá desvitalizada, quando a pessoa se afasta das suas relações, quando a pessoa enfim, tantos sistemas, né? Uma autoobsessão muito comum que eu vejo, principalmente no meio espiritualista, é a salada mística.
O que que é salada mística? Toda informação que chegar para a gente tem que servir de forma útil. Não adianta eu buscar 1 milhão de informações, criar uma biblioteca dentro de mim e isso servir só para pesar o meu campo energético. E é muito delicado essa questão da autoobsessão, porque tem um corpo mental, ele vibra com o cardíaco, que é onde está gravadas as encarnações. Ele, quando ele está ativo, ele começa quando a gente começa a estudar, que a gente começa a trazer informações para a gente, ele começa a trazer informações de vidas passadas. E aí, de repente, se a gente se perde nesse meio, eu fui um índio, e aí, de repente, eu começo a agir como um índio. Não, essa história de vida antiga, muitas vezes ela vem de forma terapêutica para você entender uma situação presente e superar isso. Porque agora você não é mais aquele índio, você não é mais aquela... porque às vezes relações abusivas, né? A pessoa usa muito, não, eu não vou separar não, porque eu fui pai, fui mãe desse meu casal aqui, do meu cônjuge, e aí eu tenho que sofrer mesmo. Olha, tá só revivendo o passado, vai continuar, vai continuar. Então, eu vejo pessoas, às vezes, chegam para mim, isso eu estou falando de relatos, chegam para mim falando, é porque eu fiz terapia tal, eu fiz tal coisa, meu Deus, como eu fui ruim, que não sei o que lá, que não sei o que lá, e estou esperando o filme acabar para eu conseguir conversar com você. Então, a gente chama de obsessão inconscia, né? que é o vampirismo inconscia, que é a pessoa vendo o próprio filme e aí ela está só se espelhando. E é o que acontece, eu vejo o que acontece com a maioria do planeta, né? Ninguém se enxerga, é um labirinto de espelhos, onde eu olho o outro e eu estou espelhando as minhas dores, os meus traumas. E aí, como que eu consigo enxergar o outro? Porque eu estou viajando na minha própria maionese pessoal e aí eu recebo um não. Aí eu acho que é aquele não que meu pai e minha mãe falou para mim na infância e eu começo a agir com essa pessoa como uma criança, né? Eu não sou psicólogo, eu sou reikiano, eu estou falando como reikiano, tá bom? E aí, ser reikiano é isso também, é ver por onde está vazando a energia. O reiki, gente, é o mínimo nisso aí. O reiki ele só traz, parece que quando o reiki entra nisso, no nosso corpo, ele está jogando água num chão rachado que não recebe água há mais de 2000 anos. Por quê? Ele está tentando trazer uma cura. Essa cura é essa análise energética mesmo que a gente faz e dependendo da crença isso aprofunda. E quanto mais você abre uma porta, mais informação vem sobre você. Então, observar essa questão também de não ficar viajando na vida antiga sem, na verdade, não ter um fim útil. Se não tiver um fim útil, onde você não puder ajudar, não se demore, tá? Porque se você entrar nessa de vida passada, você vai ficar lá. Já passou, não é? Então, o que aparecer no presente vai aparecer de forma terapêutica. Agora, se você entrar e ficar naquele sofrimento de quem não veio, de quem você perdeu, de quem você acha que deveria ter vindo... Nossa, eu descobri que meu irmão me matou. Ele não está nem sabendo o que é vida passada. Será que você também está? Será que eu também estou? A gente tem uma noção muito vaga disso. E cuidado também, porque aí na hora que a gente dá uma outra forma de perder energia pelo vampirismo, olha, muito cuidado ao ir em uma pessoa que faz esse tipo de leitura e tal, para ficar ligado, porque a gente não sabe o que é, o que não é. Se nem você está sabendo, como que o outro vai saber, ok? Mas beleza. Quando você for, veja quais são as intenções. Tudo que você for, porque uma pessoa que tem a habilidade de entrar no seu campo energético, ela entra no seu campo energético. Se ela for um terapeuta sério, ela vai te dar os passos para você se autoguiar. Porque a intenção de toda terapia de cura, de toda crença religiosa saudável, é fazer você se entender como um ser para se entregar à bondade, ao amor, ao autoconhecimento.
Fora disso, e os sentimentos bons. Fora disso, se entra, eu tô vendo aqui que no seu passado, se a pessoa ela tem a habilidade de entrar no seu campo e for uma pessoa que não estiver com boas intenções, ela vai entrar no seu campo, vai pegar parte da sua vida, ela vai te contar 9 verdades e uma mentira. E essa mentira é que ela te pega. Então, o seu passado, eu vejo que você sofreu com isso, isso e isso, e aí ele te levanta todo o seu histórico que essa pessoa nunca te viu. E aí, de repente, para ela, às vezes ela pode estar sendo boca de espíritos lá do outro lado. Então você está fazendo uma boa ação, por exemplo, você está fazendo uma boa ação que vai ser a sua libertação e vai ser a libertação do outro. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar o seu passado, ele vai jogar para o futuro aqui e vai falar, se você não parar de fazer isso, você vai gerar uma doença. Para de fazer isso agora e vai para o psicólogo. Então fica esperto, tá? Fica esperto porque eles agem assim. 9 verdades e uma mentira. E aí quem vai saber? Você, né? Mandou eu mudar de religião. Você não tem livre-arbítrio, não? O seu livre-arbítrio tem que estar sempre na ponta. Então, começou a ver que vai ser prejudicial. É claro, a gente tem que estar sempre aberto, saber que a gente pode estar errado também. Mas ver qual o fim. Essa pessoa vai ter alguma vantagem com isso? Quem vai ter vantagem com isso? Se você está fluindo dentro da luz, dentro do amor, dentro da justiça, continua, tá bom? Uma outra forma de perder energia que eu anotei aqui é as relações abusivas, né? As relações abusivas. É porque eu aceito há 40 anos o meu marido, a minha esposa, eu sei que ele me trai. Isso acontece muito eu vejo muito acontecer com mulheres, né? Passam 30, 40 anos casado, tem mais de 20 que não tem relação com o cara e continua fazendo tudo. O cara sai, bebe, fala mal dela para os outros, não sei o que lá, e a mulher continua lá, fiel, fazendo e tal, como se estivesse casado. E aí, de repente, esse cara pega e vai embora. Aí a mulher entra em depressão, aquela situação toda, não aceita, tal, e o cara já tá lá com outra. Então, para disso. Qualquer pessoa que tentar entrar no seu campo energético, que quiser desabilitar a sua personalidade, que quiser que você queira ser como ele quer que você seja, e depois ele vai embora, é como se ele tivesse tirado o maior tesouro da sua vida. Ele vai esvaziar a sua vida, vai embora, e aí depois ainda você vai se sentir culpada. Então, o vampiro energético ele faz isso também. Ele vem com um sorriso maravilhoso. Olha o meu sorriso. Tá. Quem sabe, né? Não tô brincando. Eu tento não ser um vampiro energético, tá, gente? Aí ele chega com um sorriso muito legal, maravilhoso. Geralmente ele é super simpático, né? São aí os sociopatas, né? São geralmente os sociopatas. Eles estão em cargo de liderança, geralmente. Eles são sempre líderes extremamente simpáticos, mas tenta falar um não para eles para você ver. Na hora que você falar um não para eles, ele vira um monstro. Aí já é um sinal de vampirismo, porque a máscara caiu logo com um não é? Então, isso vale para qualquer coisa. Qualquer pessoa que tente colocar a opinião que ele não queira te ver independente, isso é uma forma de vampirismo brutal, né? E tem aquele, né? Porque aí ele aproveita das relações, porque ele se impõe como a única verdade, essa pessoa se impõe como, porque eu sou seu pai, você tem que decidir, não sei o que lá, você tem que vir para mim do que eu tô mandando. E aí, de repente, a pessoa passa uma vida inteira sem seguir a crença que gosta, sem seguir, namorar com a pessoa que gosta, sem ir para o emprego que quer. Por quê? Por causa da opinião de alguém. Então, a única coisa que eu posso dizer é vai ser feliz. Porque senão vai ficar assim para sempre, vai repetir, vai ter que retornar de novo. Então, olha, não estou mandando ninguém separar, não estou mandando ninguém... não é isso não.
mas é porque todo mundo, como eu disse, tem um pouco de vampiro e de vítima. E na hora que na hora que o reiki chega, que ele começa a fechar essas portas, a cauterizar essas portas, aí o bicho começa a gritar. Eu vou dar um exemplo pessoal para vocês. Quando eu comecei a fazer, eu levei 1 ano e 2 meses mais ou menos para começar a fazer essas iniciações em reiki. E aí eu comecei de forma discreta e tal, tanto que eu comecei em 2013 mais ou menos, mas eu comecei a tirar foto mesmo e pôr no grupo em 2015, 2014 por aí. Levei quase uns 2 anos para começar a colocar foto, porque eu ficava com vergonha, não vou colocar não. E aí de repente as pessoas começaram a falar, olha, é um trabalho tão legal, porque eu mesmo não achava que era legal, eu achava que eu queria fazer e pronto. E aí, de repente, uma ação assim, onde eu quero e a outra pessoa quer, então ninguém mais tem que dar opinião. E aí, de repente, eu comecei a ver o tanto que incomodava as pessoas, eu ser quem eu sou, assim, naturalmente. E aí eu tenho uma coisinha de Capricórnio, olha, tá incomodando e eu tô fazendo dentro da justiça, dentro do amor, então eu vou continuar a fazer, eu quero ver quais são os motivos, quais são as máscaras, que aí as máscaras começam a doer. As máscaras você começa a cutucar uma pessoa que não tem nada a ver com sua vida, não tem nada a ver com sua ação, você não está tirando nada de ninguém, você inclusive está doando, e a outra pessoa quer, bora, tamo junto, então estamos dentro da mesma intenção, por isso que eu estou falando, tá dentro do amor, da justiça, continua amigo, tem nada de errado. E aí de repente, com o tempo, eu fui me dando com pessoas que se sentiam profundamente incomodadas somente pelo fato dessa ação tranquila, simples, né? Como que uma ação simples, só de você ser quem você é, incomodar tanto uma quantidade de pessoas que não era para incomodar, né? Não tinha nada a ver, porque são livre-arbítrios, o outro continua fazendo dele, você vai fazendo o seu. E aí, de repente, ao longo desses anos, já são aí desde 2013, são 5 anos, a série de ataques foram aumentando. E falaram que era falta de amor, falaram tanta coisa, tentaram desvirtuar o ação e reação. Não, primeiro você recebe, depois você dá. Mas se for assim, vai ser um banco de vampiros, todo mundo esperando receber e ninguém age, todo mundo ligado a máquinas de retroalimentação. Por quê? Porque essa ação isso é um depoimento pessoal, tá, gente? Essa ação de despertar corta a boca do vampiro, né? O sistema está de ponta invertida. Olha o tanto de vampiro que a gente tem, inclusive o presidente, né? Então, olha o tanto de vampiro sugando, olha o rombo da corrupção. Isso é vampiro. Isso é vampiro. Eles vão lá, enganam todo mundo e no fim eles estão. E aí na hora que a gente começa essa ação de doar, e aí de repente a gente confia na lei do retorno e retorna o bem pra gente, tanto financeira como energeticamente. Aí a gente quebra o sistema, no bom sentido da palavra, assim. A gente faz algo que é antissistêmico, que é antivampírico, porque as pessoas estão se despertando. E aí eu já ouvi de tudo, amigo. As pessoas tentam colocar karma, tentam colocar medo, mas você vai ficar com karma. Karma de quê? Bom? Que maravilha, delícia. Já ouvi coisas de deixar alguém de cama. Mas como eu sei o que está por trás disso, o que está por trás disso? O medo de perder a boquinha vampírica, de perder o banquete energético, de perder a influência energética, porque de repente se tem uma grande maioria desperto, né? Então esse assunto ele incomoda as pessoas. Eu cheguei a receber um depoimento de uma pessoa que fez isso comigo, e só que eu já estava ligado à questão que eu narrei e que eu vejo muitas pessoas às vezes passarem por vão fazer jogo de tarô, vão fazer jogar búzios, vão passar por algum adivinho,
por alguma consulta espiritual e aí de repente as intenções desse resultado são só para tirar dinheiro e para parar o que você está fazendo. E aí de repente a pessoa falou comigo, para tudo, vai pro psicólogo e não sei o que lá. Falei, que interessante. Eu falei, nossa, eu nem sabia que eu estava precisando de um psicólogo. E aí depois o próprio universo tratou de me colocar pessoas involuntariamente, as pessoas foram aparecendo e aí eu fui vendo, olha, essas aqui, foi colocando para poder me mostrar, olha, você está no caminho certo. Então o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que fica esperto, porque eles usam dos requintes mais cruéis para poder usar de sua ingenuidade e falta de conhecimento. Então, o autoconhecimento, ele barra qualquer vampiro, ok? E um bom dente de alho também resolve. Um abração, pessoal, tudo de bom!